1, 2, 3, come on! Alô galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Alex Flores. Não se esquece de se inscrever, de curtir e ativar o sininho para receber as notificações do canal, beleza? Tranquilo? Ó, hoje a gente vai falar sobre um conceito importante na geografia, com o conceito de região. Né? A gente já tratou de alguns conceitos chaves, como paisagem, espaço geográfico, né? E hoje a gente vai tratar sobre região. Esses dias eu ouvi, né, numa entrevista falando que região é um mero desenho no mapa. Não é isso, tá? O conceito de região é muito importante para o dia a dia de um território, tá? Ele pode ser delimitado em diversas escalas, tanto mundial, nacional, local, né? Ou seja, municipal, em diversas escalas. Aí tu fala o seguinte: Alex, qual é o conceito? O que é região? É um recorte no território. Você seleciona um território e você começa a dividir esse território em regiões, né, em pedaços de território, né, para você poder administrar esse território de acordo com a característica daquela região, daquele recorte, aquele pedaço, aqueles pedaços, né? Então você vai ter critérios para fazer isso. Esses critérios, quem vai definir é quem está fazendo a regionalização, o processo de recorte daquele território. Aí tu fala o seguinte: tá, vai recortar e não existe conexão entre as regiões? Existe. Essa conexão, ela não vai deixar de existir. Então, assim, existe sim uma conexão entre esses recortes no território, tá? Até porque você não vai definir novos territórios, só vai dividi-lo para melhor administrar, tá certo? Então, essa divisão acontece de acordo com alguns critérios. Podem ser naturais, econômicos, humanos, sociais ou até culturais, tá? E essa construção das regiões, a gente fala de modo mais general, né, de forma mais geral, essa construção do espaço nas regiões se dá de formas diferentes. Por que se dá de formas diferentes? Se a gente imaginar a caso do Brasil, oficialmente, pelo IBGE, nós temos 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Se você pegar cada região dessas, a construção dos espaços, a construção do ideário de espaço dentro dessas regiões se dá de forma diferente e num caso temporal diferente, né? Então, assim, se cada região tem um meio de desenvolvimento, né, o temporal também vai ser diferente. Se você, a gente não tem que muito comparar, mas se você pegar o Sudeste e a região Norte, por exemplo, a parte da Amazônia, você tem um Sudeste industrial, urbano industrial, e você tem uma região Norte onde o espaço natural é dominante. Você tem ali algumas feições urbano-industriais, mas você tem uma predominância natural, né? Se você, por exemplo, se a gente for comparar Nordeste com região Sul, né, parecem 2 países diferentes, mas a conexão que se dá ali através da língua, através de um ideal nacional e tudo mais. Mas se você pegar o grau de desenvolvimento econômico do Nordeste, ele vai ser diferente da região Sul, ele vai ser diferente da região Centro-Oeste, né? Você vai ter uma cultura, né, um recorte cultural bastante diferenciado entre as duas regiões, Nordeste e Sul, né? Nordeste, Sudeste, Nordeste e Norte. Então, assim, porque cada uma teve uma influência diferente. Você, por exemplo, vai ter uma influência holandesa no Nordeste, né? Você vai ter até algumas regiões, algumas cidades com colonização, por mais curto período de tempo que possa ter acontecido, mas você vai ter um período de colonização holandesa no Nordeste. Você vai ter a cidade no Sudeste, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro sendo dominada, invadida pela França, né? Então você tem um certo grau de influência nesse período, né? Nesse momento. Então, assim, a predominância colonial no Brasil foi portuguesa. Só que
como o Brasil é muito grande, esse perfil de colonização ele vai ter as suas diferenças, tá? No Nordeste, um perfil muito mais agropastoril, né? No Brasil inteiro. Na região Norte, muito mais de ocupação da floresta, né? Na retirada de insumos, como Guaraná, como açaí, né? Você vai ter a região Centro-Oeste como um grande vazio demográfico até o século XX, né? Você vai ter a região central do país, como Minas Gerais, como Goiás, apesar de hoje estarem em regiões diferentes, com um perfil minerador, não é? Então, assim, ao longo do tempo, as regiões elas vão sendo moldadas praticamente, em grande parte do tempo, pela economia. Só que a gente não tem como excluir as ideias de espaço natural, a gente não tem como excluir as ideias de cultura, né, de sociedade de cada lugar, tá? De cada região dessas. Então, assim, quando a gente fala que ela está sempre inacabada, esse conceito de região está sempre inacabado. Por quê? Você nunca vai fechar uma ideia de região, tá? Por que isso acontece? Porque você vai sempre ter modificações, né, econômicas. Por exemplo, o Nordeste vem se industrializando agora no final do século XX, não é? Então ele começa a parear, ele começa a andar em paralelo entre o perfil agropastoril e o perfil urbano industrial. Você vai ter espaços onde você vai ter criações de animais, plantações, e você vai ter espaços dentro da mesma região com perfil urbano industrial, tá? Então a ideia de região, ela nunca está fechada. Olha, fechamos o conceito dessa região, fechamos o perfil dessa região e acabou. Não, a gente pode até fechar por um período de tempo. Olha, a ideia dessa região é essa, é o urbano industrial, mas dali a algum tempo pode vir a acontecer, provavelmente que venha a acontecer outras modificações, tá? Lembrando, indo lá na videoaula uma das videoaulas anteriores, onde o espaço geográfico ele está sempre em transformação. Então, se o espaço geográfico está dentro do conceito de região, né? Um dos elementos da região está sempre em transformação, a região também vai estar em transformação. Né? Então as sociedades ao longo do mundo, não só no Brasil, estão em constante transformação, transformando seus espaços geográficos, as suas paisagens e, consequentemente, no uso do território, no uso da região. Tá? Então, quando a gente fala de uso do território, a gente está falando também em regionalização, a gente está falando também dessa divisão. Então, a região ela pode aumentar ou diminuir de tamanho, tá? Ela pode, nas suas bordas, no seu limite com outra região, ela pode ter um aumento ou uma diminuição, né? Então, a gente vai ter ao longo da história, ao longo da geografia, diversos perfis. Né? No Brasil, nós temos uma oficial que é do IBGE, onde são 5 macro-regiões, que a gente já falou. E a gente vai ter uma alternativa, né, que é a região geoeconômica, onde são 3 grandes complexos, tá? Onde o critério é socioeconômico. O critério do IBGE é natural, e leva em consideração a economia também, e o critério da geoeconômica é socioeconômico. Então, ele não vai respeitar fronteiras, ele não vai respeitar os limites entre os estados, ele vai considerar, esse modelo feito por Pedro Pinches, ele vai considerar as variações socioeconômicas. Então, você vai ter pedaços de estado, na maioria dos casos, em uma região e um pedaço em outra. Isso acontece, por exemplo, são 3 grandes complexos: Amazônica, região amazônica, Centro-Sul e Nordeste. Então, por exemplo, o caso de Minas Gerais. O caso de Minas Gerais vai estar incluído, na maioria do seu caso, na maioria do seu território, na região Centro-Sul, por se enquadrar no modelo socioeconômico urbano-industrial. Só que um pedaço de Minas, o extremo norte e nordeste de Minas, ele vai estar muito mais ligado, né, ao perfil nordestino.
né? A gente está falando não só do complexo socioeconômico, a gente está falando também do espaço natural, onde o semiárido atinge ali aquela região do norte, nordeste de Minas. Então parece muito mais um pedaço da Bahia do que propriamente aquele conceito, aquela imagem de Minas Gerais que a gente conhece, né? De mata, de zona da mata, de cachoeira, aquele ideário que a gente tem de Minas Gerais. Então, a gente vai ter também um outro modelo formulado por Milton Santos, que fala da região concentrada. O que seria a região concentrada? Ele utiliza o modelo geoeconômico como base e pega a região centro-sul e fala que é uma região concentrada. Região concentrada de serviços, de indústria, de comércio, onde quase tudo que o Brasil produz de PIB industrial está concentrado nessa região, nos estados de São Paulo, de Minas, do Rio, né? Ele inclui nesse processo também o estado do Rio Grande do Sul, né? Como um novo perfil industrial, Paraná e Santa Catarina indo nesse caminho. Então, assim, são modelos de regionalização diferentes, com critérios diferentes, né? Mas que tratam de um espaço Brasil, de um estado Brasil, de formas diferentes, mas que leva para um caminho muito próximo. Vamos reformular, vamos recapitular. IBGE, 5 macro-regiões, critérios essencialmente naturais. Geoeconômica, Pedro Pinchas, critérios socioeconômicos, não respeita limite entre estados e considera aí as evoluções socioeconômicas de sociedade e de economia ao longo da história. Região concentrada, formulada por Milton Santos, que leva em consideração a geoeconômica, mas trata o Centro-Sul como uma região concentrada de serviços, de indústrias, onde o capitalismo industrial, né, brasileiro, urbano industrial brasileiro, acontece nos estados de São Paulo, Minas, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, acompanhando esse processo correndo por fora. Beleza? Então, assim, é um conceito inacabado, é um conceito que nunca vai ser conceituado por mais de 20, 30 anos, que sofre mudanças ao longo do processo histórico-geográfico, tá? Ao longo do tempo, ao longo do espaço, nas modificações, e que se torna importante de ser estudado e não decorado, tá? Porque se você decora hoje, daqui a 2, 3 anos, pode haver uma modificação e te derrubar numa prova. Beleza? Então, assim, fica dado o recado. Essa é mais uma aula. Obrigado pela moral. Tamo junto. Até a próxima. Show! Valeu!